Por exemplo, há muito pouco tempo atrás, saiu o sexto relatório do PCC. São quase 4.000 páginas e um relatório que as pessoas que estão, de certa forma, ligadas ao assunto, entenderam como bombástico. Então, tem muitas informações lá dentro que são um soco no estômago para aqueles que estão, enfim, atentos a essa questão. Mas, se a gente olha do ponto de vista mais amplo, qual o espaço que esse relatório ocupou no mercado, na mídia, no mundo corporativo, pouco se falou sobre ele, né? Então, eu ainda vejo uma distância muito grande entre a ciência e a realidade das companhias. Poucos dias depois do relatório do PCC, o Poder 360 apresentou uma pesquisa que eu achei bastante interessante. Pela segunda pesquisa, 71% dos brasileiros estão muito preocupados com mudança climática, o que, teoricamente, me deixaria feliz, né? Uma boa parcela da população. E aí, só que quando eu comparo isso com as atitudes, seja no campo individual, no coletivo ou em pessoas jurídicas, eu não vejo esse avanço todo. Então, o que de fato representa 71% das pessoas estarem extremamente preocupadas? Poxa, se elas já estão preocupadas e não mudam de atitude, para mim é preocupante. E quando a gente abre a pesquisa com um pouco mais de detalhe, tem uma estratificação em relação aos públicos que mais se preocupam e os públicos que menos se preocupam. Especificamente, aquele público que menos se preocupa é formado por homens com ensino superior e com renda mais alta, né, superior a 10 salários mínimos. E, obviamente, e infelizmente, são exatamente essas pessoas, né, esse grupo de pessoas que controla o poder político e o poder econômico no país. Então, quando a gente precisa de atitudes, enfim, a gente precisa de uma guinada, de fato, porque a gente não tem esse tempo, e essa guinada depende dos tomadores de decisão. Quando a gente vai olhar, são eles que ainda estão muito longe desse debate. Então, essa questão, por exemplo, climática, ou da ciência, foi exatamente a sua pergunta, ela não é uniforme entre todos os espectros da população. Os mais jovens, talvez, sejam muito mais impactados, mas para eles fazerem a diferença, vai levar alguns anos, e esses anos a gente não tem. Então, acho que a gente ainda precisa impactar mais o mundo corporativo. Sim, a gente vê mais empresas dentro dessa agenda do que a gente via há alguns anos atrás, isso é óbvio, é inequívoco, mas ainda é uma ponta do iceberg, né? A gente vê ainda muitas empresas pouco aderentes a essa causa. E mais grave, as empresas não impactam o meio ambiente de maneira uniforme. Então, aqueles setores que são setores mais críticos e que geram mais externalidades, esses ainda estão engatinhando. Então, ainda que exista alguma consciência de alguns setores em especial, aqueles que mais precisariam serem impactados, ou seja, os líderes empresariais ou as empresas mais poluentes ainda não se mexeram. Então, a gente não vê avanços na prática.